Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. PF arquivará inquérito contra Bolsonaro por falta de depoimento da baleia Jubarte. É isso mesmo. Em uma reviravolta cômica, o tão aguardado depoimento do ex-presidente Bolsonaro na Polícia Federal devido à ausência de um depoimento crucial, o da baleia Jubarte. A misteriosa baleia, que ganhou o status de testemunha principal, sumiu sem deixar rastro, levando a um desfecho inusitado no processo de importunação. O ex-presidente agora se vê livre das acusações graças ao improvável sumiço do gigante marinho. Enquanto a Polícia Federal, com a ajuda do Ibama, revirava os oceanos em busca da testemunha aquática, Bolsonaro, ao que parece, escapou das ondas jurídicas que ameaçavam seu horizonte político. Em meio às especulações sobre como uma baleia Jubarte poderia ser crucial para o caso, piadas sobre depoimentos aquáticos inundam as redes sociais. Internautas questionam se a baleia teria se sentido intimidada pela grandeza do caso ou se simplesmente decidiu tirar férias subaquáticas, no momento mais conveniente para o presidente. O Brasil virou mesmo uma vergonha e a Polícia Federal uma piada. E governo ameaça tirar cargo e verbas de deputados que assinaram o impeachment de Lula. Veja o vídeo. Governo ameaça tirar cargo e verba de deputados que assinaram o impeachment de Lula. Contradição não pode continuar, diz líder na Câmara, após a assinatura de parlamentares que compõem, aliás, a base governista. E você tem essa manifestação do governo federal e da sua liderança lá na Câmara dos Deputados, e que faz total sentido, né, Gustavo? O que tem que fazer sentido também é o seguinte: quais deputados não assinaram o pedido de impeachment e fazem parte do PL? Eu acho que essa pergunta é mais interessante do que olhar para o Lula e falar, bem, quem me traiu, eu vou tirar do governo. O que você acha? Essa regra tem que valer para o PL também, né? Quem está no PL e não assinou o impeachment ainda, não tem desculpa. Será que se esqueceu, estava doente, tem atestado médico, senão não tem desculpa, tem que assinar, não tem. Agora, fazendo um tweet muito rápido sobre essa questão e dando um bastidor, eu estava na Câmara, trabalhava na Câmara dos Deputados no período do impeachment da Dilma, e o PT é gato escaldado nessa questão, porque na época muitos parlamentares que eram da base do governo, partidos que compunham o governo, assinaram o impeachment, e reza a lenda, isso é uma lenda, claro, não deve ser verdade, né, que o Lula estava num hotel em Brasília distribuindo malas de dinheiro para garantir, né, que os deputados votassem não. E segundo a lenda, né, uma lenda muito comum em Brasília, muitos deputados foram a esse hotel, pegaram dinheiro, garantiram que votariam não e chegaram lá, fizeram os discursos mais lindos, né, em nome da democracia, do patriotismo, em nome da minha filha, do meu papagaio, sim. Então, o PT sabe que não dá para confiar nesse pessoal, porque, na verdade, eles não têm um comprometimento ali ideológico, programático com o PT. O comprometimento que eles têm é na base da grana, é só comprando que o PT tem apoio. E a partir do momento em que eles não são pessoas necessariamente confiáveis, o PT, nesse caso, parece ter razão em desconfiar. Agora, parlamentares que ainda não assinaram o pedido de impeachment, sobretudo da oposição, não tem desculpas, tem que correr para assinar. Se o impeachment vai ser instalado, aí é outra questão, depende da vontade do Lira. Mas o cara assinar e pressionar o governo é obrigação. E acho que não tem como fugir muito dessa lógica, Cogos, porque, na verdade, o que a gente busca aqui é coerência e decência. E você tem, salvo engano, você tem o líder do PL na Câmara, que é o Altineu, que não assinou o pedido de impeachment. Eu não acho que isso é estratégia, cara. Porque ou o cara tem um compromisso e fidelidade com a base que o elegeu durante os atos mais importantes do seu mandato, ou o cara tem que sair do partido. E você tem que ter um mínimo de coerência estrutural, Cogos. Eu concordo plenamente, Marco Antônio. Bom, primeiro nós temos aqui um atentado à liberdade, né?
Então, nós temos aqui uma tentativa do PT de impedir o exercício do poder legislativo, e impedir a existência da oposição. Agora, se nós queremos realmente ser uma oposição, nós temos que ter coragem para isso. Sêneca dizia que às vezes precisa ter coragem até para viver. Então, se o sujeito não tem coragem de exercer aquele mandato que foi concedido pelo povo de bem, pelo povo de direita, que queria mesmo uma oposição, então ele não faz jus aos privilégios dos políticos, eles não fazem jus ao privilégio dos parlamentares. Eles estão traindo o povo que os colocaram lá. Então, é o que eu sempre digo, todo privilégio implica em responsabilidade. Por que que um soldado, um oficial tem honrarias? Porque ele está disposto a arriscar a vida para defender o povo, pelo menos deveria ser assim. No Brasil nós vimos que não é, o contrário. Um parlamentar, da mesma forma, se ele tem regalias e privilégios, é porque ele tem que estar disposto aos sacrifícios, aos riscos que implicam exercer o seu ofício de combatividade, de oposição ativa. Senão, ele não merece estar lá, ele não tem por que estar lá, ele perdeu a sua razão de ser. Adriles, é importante sempre lembrar também as pessoas que cobrar coerência estrutural não é dividir direita. É você, pelo contrário, fortalecer a direita e tirar aquelas pessoas que enganam o eleitorado na época da campanha eleitoral. Meu bem, todos vocês três estão sendo utópicos. Cobrar coerência, cobrar compromisso ideológico, cobrar compromisso moral de deputado. A maioria, 80%, é fisiológico. Mesmo se eventualmente votarem pelo impeachment ou votarem pela admissão do impeachment, é por uma questão muito simples, sobrevivência política, uma vez que o seu eleitorado está percebendo que ele está traindo. Agora, o que faz o Lula? Como sempre fez o Lula, como sempre fez o PT, e vamos falar cá entre nós, como sempre faz a maioria dos governos. Aliás, se não a totalidade. Você suborna o deputado para ele votar com você. E agora suborna de uma maneira legítima, com emenda parlamentar. Liberando 20, 30 bilhões de emenda parlamentar para o deputado ir lá na sua região, no seu quadro eleitoral, e distribuir verba ali, de maneira até enfim, legítima. E aí o cara trai os seus compromissos. O que a gente tem que fazer é, pragmaticamente, fazer com que esses deputados percebam que, pela manifestação da Paulista, com 1 milhão de pessoas, com, se Deus quiser, outras manifestações, com o povo na rua, cobrando diretamente, ligando, enchendo o saco, ó, seu traidor, você foi eleito pelo Bolsonaro, você foi eleito pelo PL, por uma plataforma conservadora, você está vendo um presidente antissemita, espalhando antissemitismo pelo Brasil inteiro. Você tem que votar pelo impeachment, pela sua sobrevivência política. Eu adoraria dizer, Marco Antônio, que um deputado teria que ser a voz legítima do povo que o elegeu, a voz legítima da moralidade, dos princípios éticos que deveriam nortear a sua ação, mas a gente sabe que a gente está nessa aldeia tupiniquim chamada Brasil e que a maioria se move por seus interesses egóicos. Então a gente tem que lutar para que esses interesses egóicos percebam. Olha, você está destruindo a sua carreira, você está se vendendo por dinheiro e você vai ficar sem eleitor no final. É só assim que prospera impeachment nesse país e é só assim que prosperou os dois últimos. Um dia a gente amadurece e vai colocar lá um congresso com princípios éticos que norteiam as ações dos nossos queridíssimos congressistas. Falando em princípios éticos, teve uma repercussão gigantesca, óbvio, sempre tem, né? A entrevista do Lula com um grande amigo seu, um grande defensor do Lula, do esquerdismo, do petismo no Brasil, Kennedy Alencar. Fazer igual o Cogos agora. E eu vou colocar para vocês aqui um trecho dessa entrevista falando sobre a manifestação do dia 25. Lula finalmente se pronunciou a respeito. Primeiro. E nessa mesma entrevista, Adriles, ele fala que não é possível negar um fato. Abre aspas. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo que não quiser acreditar, é só ver a imagem. Como as pessoas chegaram lá, é outros 500. SIC, tá? Ele que falou assim, é outros 500. Ele falou que o ato foi em defesa do golpe. Abre aspas. Eles todos com muito medo, muito cuidado. De qualquer forma, é importante a gente ficar atento, porque essa gente está demonstrando que não está para brincadeira.
E daí ele fala lá, da fala do ex-presidente Bolsonaro, quando o cidadão lá pede anistia, ele está dizendo, não, perdoe os golpistas. Está confessando crime, Adriles. Olha, existe uma coisa que é real na fala do Lula. Pedir a anistia para um golpe que não veio, para um golpe que não aconteceu e para um golpe que não foi intencionado, eu acho que talvez seja um erro estratégico de cálculo, né, da própria direita brasileira. Porque fica a impressão, anistia pelo quê? Não houve nada. O que houve foi uma balbúrdia no 8 de janeiro de pessoas que foram deixadas entrarem ali de maneira absolutamente subreptícia, por interesses do governo federal, e entraram e fizeram uma balbúrdia e cometeram o delito de depredação de patrimônio público. Mas isso dá o quê? 6 meses de detenção, pagamento de cesta básica. Nem isso na época do MST, que invadiu o Congresso, nem isso na época do PT, que também pichou lá a casa da Carmen Lúcia, invadiu também o Congresso, deixou pessoas feridas ao contrário do 8 de janeiro. Ou seja, não existe anistia para um crime que não foi acontecido. Eu acho que talvez seja um erro nesse sentido. Talvez seja um cálculo político, mas é um cálculo político que manda uma mensagem subliminar errada. Então o Lula aproveita isso. Agora, quando ele diz que enfim, as viagens foram bancadas, sabe-se lá por quem, quando ele diz que as pessoas estavam defendendo tortura, como a Miri Lacombe lá do UOL falou, defendendo a ditadura, isso assim é delirante. É um delírio que ele tenta mandar um recado para a maioria do povo brasileiro, em consonância com a Rede Globo, de que é 1 milhão de pessoas nas ruas, de maneira ordeira, de maneira pacífica, de maneira legítima, pedindo por mais democracia, por mais liberdade, se assemelham àquelas outras do 7 de setembro, que também pediam por liberdade e democracia. Isso, da maioria do povo brasileiro querer mais liberdade, mais democracia, e não ser representada por juízes carrascos que prendem e massacram as pessoas, essa é a verdade. Agora, Lula e a Rede Globo fazem com que grande parte das pessoas acreditem que todas as pessoas que votaram no Bolsonaro, quer seja 58 milhões de pessoas, são fascistas, são assassinas, são nazistas, são antissemitas, são canalhas, ou seja, são iguais a ele, Lula. Ou seja, é aquela velha expressão freudiana que eu adoro usar aqui, é projeção espelhada. Ele joga nos outros aquilo que ele mesmo é, só que ele conta com a máquina do judiciário e com a máquina global da grande mídia para atestar as suas mentiras. Vamos ver, no final de contas, quem vence esse braço de ferro. Aliás, do ponto de vista popular, esse braço de ferro já foi vencido por essa grande massa popular que apoia a liberdade, não apenas Bolsonaro. O problema é a máquina de desinformação, que, mais uma vez, eles mandam para o colo da gente, mas que eles fazem. Máquina de informação, eu volto a reiterar, feita por Lula, pelo Judiciário e pela grande mídia brasileira. Após sucesso da manifestação de Bolsonaro, esquerda decide ir das ruas contra o ex-presidente. Meus amigos, agora realmente acabou. A esquerda decidiu entrar no jogo e vão lotar as ruas do nosso país. Vamos lá. Esse domingo nós tivemos a nossa manifestação, um ato em defesa do Estado Democrático de Direito, resgate da nossa democracia, algo que a gente está vendo escapulir por entre os nossos dedos, com defesas e passação de pano da imprensa brasileira. Mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, sem estrutura, com 2 semanas de antecedência de organização. A esquerda ficou revoltada. Como assim? Esse pessoal tem que parar de ir para as ruas, porque fica difícil para a gente convencer o Brasil de que nós somos a maioria, ou de que o nosso presidente foi eleito democraticamente. E, bom, vocês sabem do que eu estou falando. E eles ficaram encurralados. Ficaram tão encurralados que tomaram talvez a decisão mais arriscada da história da esquerda no Brasil. Querem agora equiparar o poder de mobilização. Decidiram que vão fazer uma manifestação, não uma, várias manifestações em todos os estados do nosso Brasil. Vamos dar uma olhada no que eles acabaram de decidir. Esquerda convoca atos pela prisão de Jair Bolsonaro por investigação sobre tentativa de golpe. Manifestações foram marcadas para o próximo dia 23 de março. Eu vou até ajudar a divulgar, né? Porque eu sinto tanta pena desse pessoal que eu vou até ajudar a divulgar. 23 de março e devem ser realizadas nas 27 capitais do país. São Paulo e Salvador serão priorizados pelos organizadores. Então vamos lá. 23 de março, nas 27 capitais do Brasil. O que nós vamos fazer? Vamos preparar os drones, vamos fazer filmagens, vamos registrar essas manifestações, porque isso vai ser muito bom.
vai ser um momento de extrema vergonha e humilhação para a esquerda. A gente sabe disso. Eu tenho tanta certeza disso que faço questão até de divulgar. Ó, pessoal da esquerda, se você quer ir à prisão do Bolsonaro, vá para as ruas no dia 23 de março. O que a esquerda vai fazer? Vai usar agora a CUT, que voltou a ser financiada, o Partido dos Trabalhadores arrancando mais dinheiro do trabalhador. Vai usar o MST, como vocês sabem, que é aquele grupo terrorista, que inclusive vai ser homenageado hoje aqui no plenário, que é um absurdo. Vai usar os estudantes ali da Uni, da UBE, UBJ, UB, sei lá. Aqueles estudantes que não estudam, que estão na faculdade há 10 anos e não formam. Vão usar todos esses movimentos ali dos abortistas, as feministas, aquele povo do cabelo azul, sovaco cabeludo, que é terroroso. Vão pegar toda aquela porcaria da sociedade e vão tentar colocar na Avenida Paulista e nas principais capitais do nosso país. Eu tenho certeza, porque faço questão de registrar a mobilização que vai ter em Goiânia, que eu tenho certeza que vai ser bom demais. Esse tipo de coisa é muito bom, porque quando a gente pega e filma aquelas pessoas ali bêbadas, mijando na rua, cagando na rua, pelado, com o peito pra fora, aquela coisa horrorosa, aquilo é muito bom para mostrar para o brasileiro comum, pessoas comuns, que nem se preocupam muito com política, tá? Para que elas possam decidir que lado elas devem ficar. Vamos lembrar, lembre-se, nunca se esqueça, do Ele Não, em 2018, que ajudou a jogar os votos das mulheres a favor do Bolsonaro. Fizeram a manifestação das mulheres contra o Bolsonaro, só que as mulheres, quando viram aquilo e aquelas coisas, aquelas aberrações ali, aquele terroroso, elas decidiram, não, eu tenho que ficar longe disso daqui. Então é isso, eles estão agora ficaram encurralados, estão tendo uma semana muito ruim aqui em Brasília, depois dessa manifestação gigantesca. Entenderam que o povo brasileiro de bem está do lado do Bolsonaro, está do lado do Brasil, da verdade, e agora eles querem contra-atacar, só que vai ser uma vergonha. E eu acho bom que eles fazem uma divulgação com um mês de antecedência para ver se dá tempo de mobilizar a galera. A gente fez com 2 semanas e colocou mais de 1 milhão de pessoas na Paulista. Mas é isso aí. Boa sorte e, sinceramente, obrigado, galerinha da esquerda, por ter mordido a nossa isca. Um abraço, tchau, tchau. E outra notícia já na tela. Quaquá, vice-presidente do PT, tem ligação com desvio de 74 milhões em Maricá, no Rio de Janeiro, diz jornal. Investigações recentes da Polícia Federal, no âmbito da Operação Salos, colocam em xeque a administração da saúde em Maricá, cidade sob gestão do PT há 15 anos. Figuras de peso nomeadas por Washington Quaquá, vice-presidente do partido, como Solange Regina de Oliveira, secretária municipal de saúde, Simone da Costa Massa, diretora do Hospital Che Guevara, e Marcelo Costa Velho Mendes de Azevedo, da Comissão de Avaliação de Desempenho, estão no centro das atenções por supostos desvios milionários. Maricá, que viu Quaquá, sucedido por Fabiano Horta, enfrenta agora uma crise que se aprofunda com a revelação de que Diego Zeidan, filho de Quaquá, ocupava a vice-prefeitura antes de migrar para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário do Rio. Quaquá, com planos para concorrer a um 3º mandato, vê seu legado manchado por um escândalo que, segundo auditorias do TCE do RJ, pode ter desviado mais de 70 milhões em recursos da saúde. O Brasil voltou, o amor voltou. Outra notícia na tela. Ex-ministro e ex-deputado José Dirceu é internado em São Paulo. Petista foi diagnosticado com pneumonia e está hospitalizado desde a última segunda-feira. O ex-ministro da Casa Civil e ex-deputado federal José Dirceu está internado desde a última segunda-feira, 26, no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, com pneumonia. A informação foi confirmada pela própria unidade de saúde em boletim médico divulgado nesta terça-feira. Ele encontra-se estável e não tem previsão de alta. O paciente está sob os cuidados do profissional Dr. Roberto Calil Filho, declarou o hospital. E Bolsonaro faz check-up e verifica a necessidade de nova cirurgia. Procedimentos cirúrgicos mais recentes do ex-presidente foram feitos em setembro de 2023. O ex-presidente Jair Bolsonaro realizou na manhã desta quarta-feira um check-up médico completo no Hospital Vila Nova Star em São Paulo, além de uma consulta com seu cirurgião, o Dr. Antônio Luiz Macedo, para saber se há necessidade de realizar uma nova cirurgia para a correção da hérnia abdominal decorrente da facada que sofreu em 2018.
A informação sobre a realização do check-up e da consulta foi confirmada em uma postagem feita pelo advogado do ex-chefe do Executivo e ex-secretário especial de Comunicação Social, Fábio Van Garten, na rede social X, antigo Twitter. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.